Fala galera, tudo bem? Mais um episódio aqui do Dali Pra Não Tomale, o podcast que a gente ensina a bater pra não levar porrada. E esse episódio é um episódio especial, onde nós vamos ter um bate-papo aqui, um bate-papo de boteco. Eu e meu amigo Lincoln Beraldo, host aqui do nosso podcast. E hoje nós vamos começar com uma forma um tanto quanto diferente, né? Aqui a gente pede para que o convidado ele se apresente quem ele é hoje. Só que eu gostaria de ouvir quem é o Lincoln desde o começo da sua carreira. Lincoln, obrigado aí pelo seu tempo e sua atenção nesse nosso bate-papo. Boa. Cara, obrigado você, porque tu é co-host desse podcast e ofereceu tempo aí pra gente fazer esse episódio especial. Acho que é um prazer esse projeto que a gente tá começando junto, essa parceria, junto com outras empresas que nos apoiam aí gigantemente. E, cara, para me apresentar, né, meu nome é Lincoln Beraldo, eu sou vendedor, posso dizer assim. Minha carreira começa em vendas ali no interior de Minas Gerais. Eu cursava contabilidade, porque sou de uma família ali de classe média baixa. E meu pai sempre me cobrou, a família sempre cobrou, pô, tem que cursar alguma coisa. Então minha carreira em vendas, ela começou meio jogada, né, cara? Cursava contabilidade, fui conhecer um pouquinho da área comercial e me apaixonei pela área comercial. Pelo simples fato de, cara, eu gosto muito de trocar ideia, né? Você falou que vai ser troca de ideia de boteco. Papo de bar. Papo de boteco. Eu falei, pô, comercial é muito simples. É só trocar ideia. Não precisa mexer com papel, não preciso... é isso que eu quero. E uma profissão que, teoricamente, dava dinheiro. Chegou no momento da minha carreira ali que eu trabalhei em loja de peças da minha cidade, segurança, vendia botina, vendia capacete, depois fui pra loja de autopeça de carro, vendia farol. Enfim, uma venda bem transacional, né? Uma venda... Cara, o cara chegou, pediu o produto, passei o produto, acabou. E, cara, em um momento eu tava muito infeliz na minha cidade por algumas situações que tinham acontecido, eu resolvi me arriscar, né? Fui pro Rio de Janeiro, entrei no site de emprego lá. Isso, quantos anos? Cara, isso eu tinha 19 anos. 19 para 20 anos. Eu peguei e, pô, vou pro Rio, vou me aventurar. Minha avó morava lá, né? Minha avó morava na casa que ela trabalhava. Então, tinha um amigo que eu fiz um joguinho aí, quem conhece aí, chamado Rabotel, Rabu. Né? E aí esse amigo me cedeu a casa dele ali pra eu passar uns dias e me aventurei com 800 pila, R$1.000. Fui pra casa desse meu amigo. Em 3 meses a mãe dele resolveu me expulsar ali, né? Me expulsar assim, no bom sentido. Falou, tu não é uma boa influência pro meu filho. Porque, né, o moleque era, pô, todo certinho. Eu, cara, vamos ali tomar uma cerveja, né? E, graças a Deus, 5 dias no Rio de Janeiro, eu arrumei o emprego que transformou toda a minha carreira. E foi uma virada de chave, que eu fui estagiar na Tech Commerce, empresa do Alfredo Soares. Né? E aí, enfim, no Rio, estagiário, ganhando pouco. Fui morar na comunidade, fui morar no Salgueiro. Né? Quem aí já conhece, aí já ouviu falar. Salgueiro é o caldeirão. É isso aí. Salgueiro. É isso aí. Fui morar na comunidade e, cara, com pouco tempo de empresa ali, a Tech Commerce tinha umas 5 pessoas, uma sala pequenininha. Por ser uma empresa de tecnologia, por eu ter vindo de Minas ali, com nada a perder, né, cara? Eu meio que trabalhava mais na empresa do que todo mundo. Então, meu horário era 6 horas por dia, eu ficava 12 horas, porque eu não tinha o que fazer também na minha casa, que era um quarto no Salgueiro. E era apaixonado por trabalhar com tecnologia, porque no mercado tradicional de Minas Gerais não tinha o que eu trabalhar, né? Eu trabalhava em loja. E aí, quando eu fui trabalhar dentro do escritório, com tecnologia, aquele negócio me encantou muito. E dali pra frente, cara, graças a Deus, eu posso dizer que tive uma virada de chave pra prosperar, se a gente pode se dizer assim. A Tech saiu de 5 pessoas para 50 pessoas em 3 anos. O Alfredo logo viu que como estagiário e eu ficava mais, etc., me deu a oportunidade para me transformar em um comercial dentro da Tech Commerce. E sendo comercial da Tech, cara, o Alfredo chegava lá daquele jeito, né, tu conhece ele também, bem simpático, do carioca, falava, porra, Leque. Porra, Leque. qual é? Tu tem que entender qual é o perfil do cliente, Leque. Tu tem que entender de embalde, porra. E aí eu fui estudar isso, cara, comi muito conteúdo da RD Station. Em 3 anos, como eu disse, a empresa foi
de 5 para 50 pessoas. A gente foi de 200 usuários para 3.500 usuários. E eu me vi com um time de 10 pessoas liderando um time de vendas, né, sem muito saber o que eu estava fazendo. Então, esse aí foi o início da minha trajetória profissional e da disrupção que eu tive em 2, 3 anos de companhia. Bacana. E a gente, basicamente, nos conhecemos nesse momento, né? Total. Eu conheci o Lincoln carioca. Eu não conheci o Lincoln mineiro, né? Sim. E como foi pra você essa mudança, né? Você sair desses negócios tradicionais, locais, muito localizado ali, vendendo para os seus vizinhos, muitas vezes. Sim. Para quando você foi para X-Tech, eu muito bem sei que ali você começou a tratar um produto totalmente diferente, atendendo o Brasil inteiro, vários segmentos distintos, num mercado que naquele momento ainda não era popular. Aí, assim, só para deixar claro para todo mundo, né? A X-Tech era uma plataforma de e-commerce que não era a mais popular, mas se popularizou por conta do modelo de atendimento, modelo de venda que era aplicado por vocês, por conta da cultura, né? Como que foi pra você essa virada de chave? Cara, assim, como eu disse, na época que eu me mudei, né, meu pai falou, pô, não sai de casa, não faz isso. E aí meio que eu falei, pô, pai, eu tenho que dar valor no papel higiênico que você compra aqui, enfim. Então, eu fui pra lá com nada a perder, né? Cara, não tinha nada a perder. Minha avó, como eu disse, morava lá, ela me deu apoio assim, cara, o máximo que pode acontecer é tu voltar pra casa e tá tudo bem, seus pais vão estar lá pra te receber. Posso dizer, Marcos, que, pô, eu tinha ali, como eu disse, 20 anos, 21 anos, foi um negócio inspirador, cara. Foi um negócio apaixonante. Quando eu comecei a ligar pra alguém que era do Nordeste. Quando eu comecei a falar com um cara que era, pô, do Rio Grande do Sul. Porque dentro da X-Tech a gente, como tu bem trouxe, a gente vendia pra todos os estados. O que foi difícil? Cara, foi difícil que eu morei, né, numa comunidade que eu não tinha uma cama nos meus 5 primeiros meses de casa sozinha. Mas dormia no chão? Dormia num colchão de ar. E aí tu sabe que o colchão de ar ele murcha todo dia, né? É uma bosta. Então, porra... Pneumonia atacando, né? Não cheguei a ter, não. Mas era assim, pô, não tinha o que fazer em casa, por isso que eu trabalhava... Cara, me socava no trabalho. Fui aprendendo muito da tecnologia da X-Tech e fui conquistando minhas coisas aos poucos, né? Então, acho que o mais difícil quando está nessa situação é que eu posso dizer que, sim, que eu tive muito por ser novo naquela época, tem até hoje, mas naquela época isso era muito forte, é fé. Então só tem assim, irmão, eu tenho fé que, cara, daqui a pouco eu vou estar em outro lugar, vou crescer nessa empresa. Instinto mesmo falava assim, cara, essa empresa vai crescer, né? E aí eu lembro de alguns fatos bem bizarros, assim, que a gente se conheceu nos eventos, né? Então, cara, eu pegava o avião, era um negócio que também não era corriqueiro em Uberaba, viajava para um evento e me falava com um cara multimilionário no evento. E, pô, eu saía do evento, voltava para casa e subia a comunidade, a favela, pra ir embora. E aquilo me deixava meio em choque, assim, né? Pô, os níveis que existem de camadas sociais, entre aspas, né? E que a gente pode alcançar, enfim. Então, os desafios ali no início era a sobrevivência, cara. Esse é o ponto, né? E aí, graças a Deus, isso não demorou 3 anos, 4 anos. Né? Minha avó era um grande banco pra mim. Então, ela financiava. Então, cara, rapidamente, pô, 3, 4 meses ali, a gente conseguiu comprar uma cama, colocou uma cômoda na casa e tal. Então, minha vida era essa, irmão. Minha vida era acordar cedo, 8 horas na X-Tech, 7h30, sair da X-Tech às 10 e no final de semana, né, fazer algum corre ali, com a minha avó, enfim, e conquistando minhas coisinhas. Então, foi isso, cara. Eu não... Carro, sei lá, casar, ter filho... Nem passava na sua cabeça nessa época. De modo algum. Passava assim, cara, tem que ganhar. E aí, por o Alfredo me dar essa oportunidade de virar vendedor, né, pela minha dedicação também, rapidamente eu saí de um salário de... Eu vou falar que em um ano eu consegui sair de R$800 para, pô, R$3.500, R$4.000. E aí isso foi também ficando um pouco disruptivo para mim, né?
o que eu errei muito e que a gente traz no livro? Eu trago no livro, tem um capítulo que é comissão é seu caixa e caixa é rei. Porque eu morava lá, eu pagava 400 pila, que era metade do que eu ganhava fixo. Eu comecei a ganhar muito dinheiro e aí eu mobilei ali o quartinho, tá? Morava num triplex, né? Tem o seu Ricardo aí, que era quase um pai pra mim, que foi o cara que era dono desse triplex, e aí fiz parceria com ele, tipo assim, cara, eu te dou aqui um valor por mês e eu almoço na sua casa, janto na sua casa. Então, fiz esse tipo de coisa ali, né? Enfim. E, cara, basicamente gastava todo o resto que eu ganhava. Liga, o que você gastava de dinheiro? Cara, gastava com bebida, com boteco. Na esbórnia, né? Na esbórnia, entendeu, moleque? Isso. Era um moleque de interior que ganhava 800, começou a ganhar 3, 4, ao invés de falar, pô, vou sair daqui, vou mudar de lugar, vou comprar alguma coisa. Cara, vivia ali num ciclo, né, de trabalhar. Regada, trabalho e bebida. Vida de um vendedor, entendeu? Do Rio de Janeiro. Vendedor do Rio de Janeiro. Isso. Então, basicamente, era isso, assim. Então, como eu disse, não tive vários desafios, que talvez hoje eu falo com mais simplicidade do que foi o perrengue da época, mas estava muito focado naquilo que eu queria, cara, que era crescer. E aí eu comecei a crescer, e aí o Alfredo conta muito esse episódio, que era assim, cara, o Lincoln, porra, ficava puto com o Lincoln porque ele pegava o dinheiro dele e pagava bebida pro time inteiro, tá ligado? Aí no outro dia só ele vinha trabalhar, o time não vinha. Então, e aí, graças a Deus, eu fui criando um laço de amizade com o Alfredo ali, de aprender muito com ele, que rampou muito meu crescimento, estudando muito também. Bacana. Eu percebo da sua fala que essa mudança do interior para uma capital, Sim. ela marcou muito você, e aí eu tô puxando esse assunto aqui porque talvez todo mundo conheça os seus louros, né? Total. Aí eu queria que as pessoas também conhecessem esse outro lado do Lincoln, né? Total. E é notável que O Lincoln da bebida é o Velho Testamento. É o tá? Velho Testamento. Né? O Lincoln atualmente é um pai de rapaz família. casado, pai de família, não bebe mais, ó. Tá na aguinha aqui, ó. Esse daí é um bom exemplo pro Henrique, né? O herdeiro aí de tudo que você tá construindo, né? Mas quando você mudou, o que eu percebi que algumas pessoas te apoiaram. Pessoas da sua família, como sua avó. Uhum. O Alfredo ali, que foi... Posso entender que ele é um mentor pra você. Total. Dentro desse início da sua carreira. Mas também tem o seu Ricardo, né? Total. Eu queria ouvir você falando um pouquinho sobre o seu Ricardo aí, ó. Porque eu sei que ele te ajudou bastante lá. Total. Cara, o seu Ricardo, né, na época que... Um puta vendedor, por sinal, né? O seu Ricardo que estiver nos ouvindo aí, tu é foda de vendedor, porque eu vi a casinha lá no OLX... E aí eu falei, pô, onde é? Ele é aqui na General Roca. Quem é carioca aí vai entender. É aqui na General Roca. Falei, tá bom, mas no começo do General Roca? Ele no comecinho, bem na subidinha. Falei, pô, já é, né? Bem na subidinha. Já puxei até o carioquês aqui, né? Bem na subidinha, vambora. E aí fui lá conhecer e, cara, não era no final do morro, mas também não era na subida. E aí o seu Ricardo, cara, foi um cara que, no momento ali, foi um segundo pai pra mim. Ele é o cara que, querendo ou não, ele me admirava por esse foco. De ver eu saindo 7 horas, 7h30 da manhã indo trabalhar e voltando 10 horas da noite depois do trabalho. Então, bons momentos vividos ali. É um cara que me aconselhava muito, trocava muita ideia, é um cara sábio, né? Por mais que ele esteja numa comunidade, né? Cara, as pessoas às vezes acham que ali não tem pessoas sábias e tem muita gente que é muito sábio ali. Fui criando esse laço de parceria de virar um membro da família dele. Junto com o filho dele, junto com a esposa, né? Porque, infelizmente, quando uma pessoa vem da periferia ou da comunidade, ela nasce ali, né? Ela tem essa visão de que, o que eu vou fazer da vida? Hoje em dia, né? Realmente acredito que ou ela tá pensando no crime, ou ela tá pensando em ser funkeiro, pô. Ela nunca pensa em ser empresária. Não é bem visto. O Ricardo, né? Ele não era da periferia. Ele foi da periferia porque a história dele, ele era
um filho de um magnata que só vivia na esbórnia. E aí acabou que o pai dele meio que abandonou ele e o final da, entre as vida dele, né? Ele ainda está em vida, mas no final ele foi morar na comunidade e ele teve o filho na comunidade. Então, pro filho dele, a visão já era bem diferente, né? Os caminhos ali eram um pouco diferentes. Ao mesmo tempo que o seu Ricardo me ajudava e me aconselhava, eu era um braço, quase um irmão do filho dele, de brother, tem essas outras opções aqui, porra, o trabalho gratifica, compensa. Por quê? Querendo ou não, né? Anterior a isso, eu tive minha passagem por Uberaba, que foi 19 anos ali em Uberaba. E o meu pai, cara, é um cara fenomenal, um cara que sempre me ensinou, brother, trabalha, vai trabalhar e a vida é trabalho e tu vai conseguir crescer com trabalho. Então, cara, acho que, não sei se tem algum detalhe do seu Ricardo, né, que você queira saber, mas nesse momento da vida ele foi um cara que foi um pilar ali de me ajudar. Então, pra você ter noção, né, era um quartinho de, sei lá, 20 metros quadrados. Cabia uma cama, uma cômoda, uma TV e era isso. E, cara, querendo ou não, roupa começa, entre aspas, a mutuar ali, né? Não tem como caber tudo num quarto. E aí tinha um quartinho de frente, que ele tava vago. Ele, não, ele contar aqui, o quartinho é seu. Põe suas coisas lá até alugar. O dia que alugar, tu tira. Então virou um nível de parceria ali muito grande comigo, cara. Pode crer. Até ele fica me falando aí pra eu virar investidor lá e a gente subir uns quartinhos. Isso é empreendedorismo, né? Empreendedorismo, Isso é cara. empreendedorismo. E você acha que sem essas pessoas te apoiando... Porque, seu Ricardo, você não era uma pessoa que você já conhecia. O Alfredo não era uma pessoa que você já conhecia. Você conhecia sua avó ali. Sim. Você acha que sem essas pessoas, sem essa rede de apoio que você construiu, seria mais difícil pra você chegar onde você chegou? Cara, acho que total, né? Acho que as coisas são por acaso. Tem pessoas na nossa vida que a gente tem que manter, trazer pra perto. Como também tem pessoas que, cara, talvez não vão te agregar tanto. Então, igual a galera da bebida não me agregava tanto. E muitas das vezes eu trocava a galera da bebida pra, pô, ir pra casa do seu Ricardo, jantar e trocar uma ideia. Com certeza fez a diferença na virada de chave, né, cara? Na virada de chave, assim, e de realmente falar, pô, é possível. Né? Então, eu era um cara que o Alfredo, né, ou tu gosta muito dele ou tu odeia muito ele. E dentro da empresa, na época que eu entrei, tinha uma cultura muito suja. Uma cultura muito da galera, porra, esse cara é um filho da puta, é imbecil, nananã. E eu já era um cara que, porra, tava vendo o vídeo dele ali pra quando eu estivesse com ele, eu falar alguma coisa do vídeo dele. Então, isso realmente deu uma grande mudança ali na forma de pensar e em quem eu sou hoje. Quantas pessoas tinham na Hashtag quando você chegou? Umas 5, 6, cara. E quando você saiu, tinham quantas? 50. Porque, vou puxar um outro assunto agora, né? Sobre as mudanças da sua vida, né? Uhum. Então, de Minas Gerais pro Rio de Janeiro, depois dessa saída sua da X-Tech, né? Você saiu da X-Tech porque todos saíram, né? A X-Tech foi vendida, né? Então, quando houve essa mudança de uma pequena empresa para você trabalhar agora numa grande empresa como a Vetex, você veio para São Paulo, mais um estado que você veio... Teve um meio do caminho aí. Então, conta para nós, hein? Cara, esse meio do caminho, esse quartinho que o seu Ricardo me alugava, né? Eu já tava na X-Tech há 2 anos e meio. A X-Tech estava, sei lá, durante o processo de transição de ser vendido, não tinha essa noção. Na empresa a cultura era, né? O Alfredo passava muito pra gente, cara, a gente vai crescer pra vender, Vetex vai comprar a gente, então a gente tinha esse gás ali de cultura, de atendimento do cliente e nunca tinha acontecido nada no Salgueiro. Nunca tinha acontecido, cara, tiroteio, pá. É incrível, né? A gente falar do Rio de Janeiro hoje, sim, mas nunca tinha acontecido nada. E aí eu comecei a viajar, na X-Tech não era fácil as coisas, porque foi uma empresa bootstrap, então os caras não tinham grana. E, cara, chegou ali no último ano, eu tinha um time de 10 pessoas e eu viajava muito pra eventos e eu ficava muito frustrado, porque meu time não performava, porque eu não tava em casa vendo eles, e ao mesmo tempo eu tinha que viajar, e aí tinha que viajar, às vezes, pô, tinha que pagar do meu bolso, pedir reembolso, era um rolo ali, eu comecei a ficar um pouco infeliz. E aí, um desses eventos aí, eu
conheci Florianópolis, né, cara? Então, eu fui para um RD On The Road, conheci um cara que, quem vai assistir também, eu conheci, que é o Thiago Schioppa. E aí, no dia que eu conheci o Thiago Schioppa, ele virou pra mim e falou, cara, você não quer trabalhar na RD e tal. Aquilo me deu um plim, tipo, morar em Florianópolis, sair da onde eu tô hoje. Como eu disse, nunca tinha acontecido nada no Salgueiro, até que um certo dia aconteceu um baita tiroteio lá, e entrou uma bala nesse quartinho do lado da onde eu morava. Onde estavam suas coisas? Onde estavam minhas coisas. E aí, professor Ricardo normal, né? Outro dia eu fui lá, tipo, fui pegar minhas coisas assim, tinha um negócio no chão. No dia eu quase caguei na roupa, né? Um negócio, vulgo uma bala de fuzil. Tipo isso, assim, fui pegar os tênis ali que tava no chão, não, tinha um monte de farelo, assim, no tênis, né? Eu olhei assim pra cima, tinha um buraco de um lado, um buraco de outro. Aí eu falei pro Ricardo, não, tranquilo, a gente passa uma massinha aqui, pá. Normal. Passou uma massinha ali, mas foi a hora que eu falei, cara, preciso sair daqui. Até então eu tava acomodado, ganhando grana, vivendo minha vidinha ali, beleza. Aquele dia foi o dia que deu o plim, cara, preciso sair daqui. E aí começou o meu movimento, junto com o Alfredo também, que daí a primeira resposta do Alfredo foi me xingar tudo. Né? Cara, não faz isso, porra. Tamo quase chegando no que a gente quer, tá quase aí e tal, etc. E eu falei, cara, Alfredo, pô, não tá legal pra mim, cara, eu quero ir, etc. O Thiago me indicou na Resultados Digitais. O Alfredo depois também fez uma ponte lá bacana. O processo seletivo deles era muito fodido. Eram 3 etapas. Eles só contratavam gente formada. Eu não era formado. E acabou que, irmão, consegui entrar na RD Station. Né? Era uma empresa que eu sempre admirei, porque eu sempre estudei muito. Né? Lá eles faziam um processo de seleção, tinha roleplay, né? Simulação de venda. Então, a primeira eu tomei pau, recebi o feedback, fiz uma segunda, passei. E antes de ir pra VTEX, eu saí da X-Tech e fui pra Florianópolis morar na RD. Ficou quanto tempo? Na RD? Na RD, 1 ano e meio, 2 anos. Né? Na RD eu entrei como pré-vendas, né? Fui contratado para vendedor, mas iniciei a carreira como pré-vendas, que era o onboarding deles. Então você iniciava como pré-vendas, fazia um mês de pré-vendas e aí ia ser vendedor. Conheci minha esposa, Caterine, é bom ressaltar. E aí sim já era uma grande empresa, né, cara? Já era uma grande empresa, mas com uma cultura muito forte ainda de startup. Então, time de vendas maluco, subia na mesa, tocava sino, meta no final do mês, carrinho de cerveja. E aí, pra mim, já foi uma grande mudança também de cultura, que eu saí daquele ambiente que eu tava, fui para um ambiente de praia, fui ter uma qualidade de vida melhor, morar em um bairro melhor, ter um salário relativamente melhor, né? Comecei a conquistar algumas coisas, fiz novas amizades e foi também uma transformação, assim, pessoal, porque lá eu aprendi, eu posso dizer que na X-Tech eu vendi e fiz tudo de modo empírico. Na RD eu realmente aprendi a técnica. Então a X-Tech foi muito empírico, vendo conteúdo e tal. Na RD tinha um processo, tinha um playbook, tinha uma gestão muito forte, tinha rotinas. Tinha um pouco de política, mas muito pouco, por ainda ser aquele ambiente de startup, de uma galera muito jovem. Então, quando eu fui para RD, era um lugar onde era uma universidade. Entendeu? Então, desde o café da manhã, videogame, na época eu estava bombando, né? Então, eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, né? Muito novo também. E aí isso foi bem massa, assim. E aí, pós-RD, que teve a VTEX, então? Foi. Aí, na RD, quem quiser assistir o episódio que a gente gravou com o Gabriel Mineiro, teve uma fase muito difícil lá, e que eu comecei a ficar bem frustrado. E o Alfredo tinha vendido já a X-Tech, né? O Alfredo vendeu, no dia que vendeu me ligou e tal, falou, caralho, deu certo. E aí teve um RD Summit em Floripa, o Alfredo foi, e o Alfredo começou a me barulhar. Cara, preciso de você na VTEX, preciso de você na VTEX, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começamos a flertar. E aí depois desse 1 ano e meio, né, eu virei e falei, cara, pô, morar em São Paulo talvez seja da hora. Então, Floripa é legal, tem uma qualidade de vida, mas, cara, São Paulo acho que vai rampar minha carreira ainda mais, tal. Acho que eu vou crescer muito lá.
Então o Alfredo me ligou, daí, enfim, contou que vendeu a VTEX. A gente teve um RD Summit, ele foi para esse RD Summit e a gente começou a flertar ali sobre trabalhar na VTEX em São Paulo. E aí pra mim foi, cara, pô, quem sabe é uma rampagem de carreira, um outro lifestyle. Acho que o momento que eu vivia dentro da RD também já tava um pouco, cara, frustrado ali de ser um vendedor em si. Claro que houve promessas da VTEX ali de como eu ia trabalhar. E, cara, a gente fez um brick, como a gente fala lá em Santa Catarina, lá embaixo. E eu fui pra São Paulo ali me aventurar na VTEX, cara. Aí eu comecei... Então teve esse momento onde eu saí da X-Tech, fui pra RD e fui, depois da RD, me convidado a voltar pra empresa, voltar pra VTEX. Bacana. Aí, do interior de Minas Gerais, Uberaba, né? Pro Rio de Janeiro, pra Florianópolis. Talvez essas 3 cidades juntas não tenham a quantidade de pessoas e de negócios que tem em São Paulo. Não menosprezando os outros estados. Sim. Mas É a máquina, máquina né? financeira do Brasil está aqui. Os grandes negócios estão aqui. Como foi pra você conhecer esse novo lugar, mas morando aqui? Massa. Cara, assim, São Paulo, o que eu sinto até hoje é que é uma cidade fria, né? Então, no Rio, é o carioca de bermuda, regata, pô, Alec! Todo mundo muito amigo, tomando uma cerveja. Em Floripa, é bem similar a cultura de fazer amizades. Em São Paulo, isso já foi um pouquinho mais complexo, mais denso. Realmente, posso dizer que em vários lugares eu fiz muitos amigos, mas em São Paulo foi o lugar onde eu menos fiz amigos. Eu tenho muito poucos amigos aqui. E aí, vim para São Paulo, fui morar já, né, num bairro muito bom daqui, que é em Moema. Basicamente, metade do meu salário ficava pro aluguel, né? Morava numa mansão? Porra nenhuma, morava num flat, né? Era um kitnet, né? O kitnet moderno é o flat. Mas era um apezinho, já era todo mobiliado. Aluguei o imóvel quando eu estava em Florianópolis, então sem ver o imóvel. Cheguei, não tive o problema do colchão de ar, mas, porra, cama zoada, sofá zoado, tipo assim, zoado o negócio em si. Né? E, cara, comecei minha trajetória na VTEX, né? Na VTEX, eu fui trabalhar numa área bem diferente da que eu tinha trabalhado até então. Então, todos os trabalhos anteriores dependiam de mim, né? Na VTEX, eu dependia de terceiros. Então, eu já fui realmente virar um executivo. Né? O Alfredo me cobrou muito imagem. Então, ainda tinha ali, acho que 20, não, menos, tinha 25 anos. E, cara, era meio que não cuidava da imagem, assim, pô, foda-se, né? Então, fui visitar empresas e negociar com empresas como Santander, Cielo. Então, cara, fui para outro nível de realidade de jogo. E dentro da empresa em si, né, como eu fui contratado pelo Alfredo, eu achava que seria a mesma coisa. Cara, a gente vai mover essa cadeira aqui e jogar ela pra direita. Pô, beleza, eu pegava a cadeira na X-Tech e jogava pra direita. Na VTEX, não. Na VTEX, assim, cara, a gente tem que mover essa cadeira pra direita. Tá, mas na hora que eu ia mover, o nego virava pra mim e falava assim, cara, você tem que entender que o Alfredo não manda aqui. Coisas que eu ouvi, assim, mais complicadas de lidar em termos políticos e que na época eu nem tinha visão, né, dessa cultura, dessa questão política do negócio. Então, minha trajetória ali, VTEX, cara, consegui ter alguns feitos, né? Muito como um lobo solitário. Então, fui queimando meus relacionamentos aos poucos por não saber trabalhar com a política, por não saber trabalhar numa grande empresa, né? E fui, como eu posso dizer, me reinventando como pessoa, né, cara? Então, posso dizer que talvez não foi o momento mais difícil financeiro, né? Mas foi o momento mais difícil como pessoa mesmo. Da frieza, de
sentir sozinho, de não conseguir criar tantos vínculos, tanta amizade, do trampo tomar muita porrada, conseguir fazer muito pouco do que eu queria. Então, foi isso. Eu fiquei ali durante também... Meu período foi, acho que 1 ano e meio, 2 anos que eu fiquei na VTEX. Até o momento que, por tanta briga política, né? Contei isso aqui no episódio do Bruno ali, comentei. Por tanta briga política, chegou um momento que o Alfredo chegou em mim e falou, cara, talvez não faça mais sentido tu tá aqui dentro. Tu não tá feliz, pô, a galera não tá feliz com você, né? A gente não tá sabendo jogar esse jogo aqui. E aí ele me conectou com um cara que vai vir aqui também, que foi um cara que transformou minha cabeça assim, que foi o Fernando Vaz. E aí o Vaz, na época, ele produzia muito conteúdo já no Instagram, já, entre aspas, vivia de rede social, vivia de produção de conteúdo. Por eu sempre estar com o Alfredo sempre produziu, eu produzia de forma muito amadora conteúdo na rede social, então produzia, mas muito pouco ali. E aí o Vaz, cara, por que tu não começa a falar de venda na sua rede social? Tu manja disso, tu teve o case da Hashtag, né? E aí foi quando a gente eu comecei a produzir conteúdo, saí de Moema, saí da VTEX, fui dividir apartamento com o Vaz. E aí, dividindo apartamento, eu tive essa mentoria ali quase que diária de qual conteúdo produzir, vamos produzir conteúdo e tal. E aí começou a se criar a LB Company, né? Que na época era o Lincoln em si. Com um produto de WhatsApp. Com um produto de vendas pelo WhatsApp. Que hoje, olhando para trás, eu falo, caraca, talvez assim, poderia ter focado um pouco mais nisso, né? Mas comecei a vender isso. Fui convidado pelo próprio Alfredo a trabalhar no Gestão 4.0. Participei da primeira turma do Gestão 4.0. Mas eu já tinha certeza que, cara, eu queria criar o meu negócio e viver por conta do meu negócio, né? E, Lincoln, um negócio não se cria do dia pra noite. A gente sabe que as coisas são planejadas, só que elas são executadas de uma maneira totalmente diferente, talvez, do que a gente planejou, né? Você que, na minha opinião, é uma pessoa resiliente, que saiu do ponto A, chegou ao ponto B e, mais uma vez, falou, agora eu preciso fazer uma nova mudança na minha vida e na minha carreira. Quando você tomou a decisão de partir para o empreendedorismo? Porque, quando a gente se conheceu, eu achei que você seria para sempre colaborador. E aí, do nada, a gente ficou sem se ver alguns meses. Você me aparece com filho e me aparece com uma empresa. Aí, cara, meses. Porra. Não, meses pode ser 24 meses, entendeu? Mas... Justo. São meses. O que aconteceu com aquele Lincoln proletariado para o Lincoln empreendedor? Qual foi a virada de chave? Foi se casar? Foi ter filho? Foi falar assim, ó, eu quero ser igual a esses caras? O que fez você entrar nesse mercado? Cara, sendo bem transparente, falta de oportunidade. Então, a porta da VTEX tinha se fechado, a porta do G4 tinha abrido ali pra mim, só que eu tava preso a um cara. E toda a minha carreira estava presa a esse cara, que a gente citou e que é um grande mentor pra mim. E quando a porta da VTEX fechou, né? Porque muita gente acha que eu saí da VTEX. Eu não saí da VTEX. Eu fui saído da VTEX. Fui convidado a me retirar, né? Então, nunca tinha sido demitido. A primeira vez que eu fui demitido, aquilo ali foi um choque pra mim, assim, cara. Por terem me tirado de Floripa, por terem me levado pra São Paulo, por eu estar com custo de vida, como eu disse, era metade do meu salário. Aquilo foi um baque muito grande pra mim. A hora que, cara, tu tá demitido e é isso aí. Se tu quiser tem um G4, pô, tu vai ganhar metade e é isso aí. E aí eu meio que falei assim, cara, pô, não quero. Sinceramente, nem pensei em ficar mandando currículo. Tipo assim, na época eu vi o Vaz trabalhando já com isso.
Ele ficava me pilhando pra trabalhar com isso, pra virar empreendedor. Falei, cara, vou fazer. O que eu tinha certeza? Que eu sabia mais que todo mundo do interior que eu morava. Isso eu tinha certeza. Que eu tinha mais conhecimento que muita gente. Falei, cara, por que eu não vou usar esse conhecimento para ganhar dinheiro com isso e poder ajudar de outro modo? Ali foi o plim de ter empresa. A empresa, ela começou a nascer de forma muito orgânica. Então, era o Vaz me ajudando a conseguir um cliente, era produzindo conteúdo, e vou falar que não é muito diferente de hoje, como qualquer outro empreendedor, que um dia tu acorda, eu vou dominar o mundo, o outro dia tu acorda, porra, eu vou largar essa merda e vou voltar pro mercado de trabalho. Outro dia, caralho, eu vou dominar o mundo. E aí, assim, teve um episódio que eu não contei aqui, que uma vez eu discuti com o Alfredo, muito feio, e eu comecei a fazer terapia, uns anos já na Vtex, depois da discussão com ele. E, cara, a terapia me falava muito assim, cara, constância. Produz o vídeo. E aí, cara, se tinha uma coisa que eu fazia, mesmo não tendo cliente, não tendo dinheiro, era gravar vídeo. E isso foi tomando proporção, cara. Tomando proporção. Eu tive um cliente, tive outro. E aí veio, acho que uma outra grande virada na minha vida, que foi quando veio um grande cliente. Ele falou assim, cara, quero levar você para trabalhar dentro do meu escritório, em Florianópolis. Aí eu, Floripa, amo a cidade, por isso estou lá até hoje, né? Mas, cara, vou ficar refém desse cara. Porque eu fazia lá a minha rendinha, pagava meu aluguel, dividia com o Vaz mesmo, pagava meu aluguel e tal, mas não tinha nada expressivo de falar, tô ganhando dinheiro. Uhum. Né? E aí eu falei, cara, eu vou negociar. Então, vou pedir bem, né? E aí surgiu essa oportunidade de atender ele em Floripa, em loco, né? Pedi uma grana que pra mim era, se fosse falar de faturamento de empresa, era o triplo do que eu faturava no mês, né? Com comissão. Então, se a gente batesse meta... E quanto é que é esse valor? Cara, na época, assim, eu faturava... Na Vtex eu tinha um salário de 7, pagava 2,5 de aluguel. Aí eu fui morar com o Vasco, pagar uns 1.800, conseguia faturar uns 5, aí às vezes 3, aí às vezes 5, 6, 7. E eu pedi 15 para ele, mais comissão, que daria os 30. Uhum. Então foi foi a primeira vez que eu consegui olhar a minha conta bancária e falar assim, se eu conseguir isso, eu vou conseguir fazer reserva financeira. Né? Então foi quando... Aí teve algumas situações aí no meio, de relacionamento que eu tive, etc. Mas... topei o desafio, fiz um bom contrato, um contrato que era anual, e fui trabalhar para esse cara. Né? Fui lá pelos 15, Floripa na época o aluguel era 2,5. Tava rico. Não com a cabeça igual eu tava no Rio de Janeiro, de cara, vou gastar esse dinheiro. Minha cabeça já era, vou poupar esse dinheiro, porque agora, preciso... Amadurecimento. Né? E Henrique já existia? Não, ainda não. Então... Na época da RD que eu contei anteriormente, eu conheci a KT. A gente ficou, e aí automaticamente a gente, sei lá, deu uns 3 beijinhos lá, e eu vim pra São Paulo. E logo que eu cheguei em Floripa, nessa nova fase, com esse novo cliente, a KT me mandou um oi sumido. Mentira, né? Eu mandei pra ela. Mas aí a gente voltou a flertar, né, cara? E aí... Se eu estiver falando muito, aí tu fala. E aí eu fui pra esse cliente, comecei a voltar a ficar com a KT. E aí, basicamente, com a KT ali 3, 4 meses, a gente descobriu o nosso maior tesouro, que foi o Henrique. Né? Então, bem por acaso, a descoberta, né? Tipo, a KT... tô com gastrite. E aí a mãe dela, que é médica, pediu pra ela fazer um exame. Ela fez o exame lá, tal, mandou pra mãe dela, e a mãe dela, tá vindo um baby aí. E aí foi quando a gente, cara, a prioridade já mudou pra construir uma família, né? Mas posso dizer assim, eu descobri do Henrique na primeira semana do mês. Na última semana do mês eu fui desligado desse novo job que eu tava fazendo. E o quanto a imagem do Henrique motivou você a construir a LB Company? Cara,
Você entende quando eu falo a imagem do Henrique, né? A imagem do filho, né? Essa nova responsabilidade. Se tá difícil colocar comida na minha própria boca, imagina de uma criança agora. Isso te motivou de alguma maneira? De modo intrínseco, irmão. Intrínseco. Que foi quando eu falei assim, agora não tem mais escapatória, agora eu tenho que fazer. Então, o contrato com essa empresa foi rompido, tinha uma multa contratual. Eu recebi essa multa contratual e isso me deu um colchão de falar, cara, eu consigo viver com muito pouco durante 2 anos. Então eu vou viver aqui de modo simples durante 2 anos, vou ter. E isso me deu o conforto de poder ir pra cima, cara. E aí foi quando eu continuei a produção de conteúdo, mesmo prestando serviço pra essa empresa. Eu agora já tinha mais visibilidade, comecei a fechar algumas parcerias. Fechei parceria na época com a HostGator, comecei a ter outras fontes de renda, né, da minha imagem em si, como embaixador de empresa e tal. E, cara, a LB ela foi muito rápida nesse processo, porque o Henrique hoje tem 3 anos. E quando o Henrique nasceu não existia LB. Então, o que mudou? Um cliente virou pra mim uma vez e falou assim, cara... O Rafa, lá de Recife, ele virou pra mim e falou, cara, tu tá falando esse negócio aí de WhatsApp e tal, não sei o quê. Mas eu já tava em Floripa. Tu não quer passar 5 dias na minha empresa, não, pra ajudar meu time? Tu manja de CRM, tu manja disso. Na época eu cobrei, sei lá, 5 mil reais e fiquei 5 dias em Recife. Só que aquilo ali veio o método que a gente usa até hoje, que é o 55. Cara? Então, era 5 dias que eu passava na empresa. Nesses 5 dias, a gente... colocava o CRM, claro, o CRM tipo um begin, né, simples, pra rodar, treinava o time, eu ligava junto com o time e tal. E aí dessa trajetória aí que eu tive com o Rafa, outra empresa me chamou. E essa outra empresa eu falei, vou cobrar 10. Aí outra empresa me chamou, eu falei, essa aí eu vou cobrar 15. A empresa me chamou, vou cobrar 20, vou cobrar 40, vou cobrar 50. E aí eu comecei a fazer algo que ninguém fazia no mercado. Então... E que ninguém faz até hoje. Qualquer produtor de conteúdo até hoje, você fala pra ele, irmão, quero que tu vá em Manaus dar um treinamento presencial. Pode ligar pra qualquer nome aí que a gente vai trazer aqui, que você fala, ninguém quer ir pra Manaus dar um treinamento. Porra, eu ia. Entendeu? Eu fui pra um lugar que chama Tucuruí, no interior do Pará. Pô, você chega em Belém, pega um carro 5 horas e pra chegar no cliente. Ficar a semana inteira lá. E aí isso, cara, começou a me dá muito caixa e ao mesmo tempo começou a sugar totalmente meu tempo. Então, o primeiro ano de Henrique, basicamente a KT segurou a barra sozinha. Porque... Grande Caterine, porque eu não tava em casa. Então, de 4 semanas do mês, 3 eu tava viajando. Entrou um cara na minha vida, que eu sou muito grato também, que tá com a gente até hoje, que é o Caio. O Caio, ele era um prestador de serviço pra LB. Ele fazia post na rede social. E aí, de repente, ele começou a ser um pré-vendas meu, porque por eu estar sempre postando que eu estava nos lugares, etc., e fazendo essas consultorias presenciais, eu tinha muita demanda. A galera, cara, eu quero na minha cidade, tal. O Caio começou a virar um pré-vendas, né? Então, a gente ensinou para ele ali pré-vendas. E aí, o produto foi se desenhando no primeiro ano ali. Até que, depois do primeiro ano, eu falei, Caio, preciso de você aqui comigo e tal. Ele, cara, largou Faculdade Federal pra mudar pra Floripa e tá com a gente. Acreditou no sonho. Acreditou no sonho. Esse um sonho que se realizou. Graças a Deus. E, o Lincoln, eu, por te conhecer pessoalmente, e não é de hoje, né? Eu sei que você é uma pessoa muito enérgica, né? Pra não usar outras palavras aqui, ó. Fala aí outras palavras, pô. Você é um cara muito louco, você tá entendendo? Então, assim, ó, você... Já fui. Eu te dou um termo dos idosos, né? Você é 8 ou 80. Ou você é um cara de paz, de amor, ou você é um cara de guerra, de destruição, né? E aí, assim, a gente, principalmente agora nesse último ano, vamos dizer assim, a gente se aproximou bastante, né? Sim. Eu te acompanho na rede social, eu tenho aí a oportunidade de ter bate-papos como esse, né? E eu sei que hoje você tá aqui em São Paulo, amanhã você tá em Florianópolis, depois de amanhã você vai lá pra Fortaleza. Você tem filho, você tem esposa agora, você tem uma família, né?
E Amém. eu sei que você é um cara que assim, ó, 8, estou inspirado. 80, vai tomar no cu, não aguento mais essa porra. Como que você consegue, cara, manter, assim, ó, uma linearidade na sua vida atual pra conseguir conciliar todos esses itens? Não menospreze terapia. É a única coisa que me mantém, irmão. Porque como é eu o nome da tive... sua terapeuta? Faz um merchan pra ela aí, ó. Mexer pra ela, a Isa. Não menospreze. Porque como eu sempre fui um cara de mudança, o que é um cara de mudança? Cara, isso aqui não tá bom pra mim, foda-se, igual tu falou. Vou criar outra coisa aqui. Tá, Uberaba não tava bom pra mim. Foi a primeira vez que eu dei o chute no balde e mudei. Só que depois de dar a primeira vez o chute no balde e muda, tu percebe que, entre aspas, é fácil tu dar o chute no balde e mudar. Uhum. Então, foda-se, eu vou agora pra São Paulo. Quando você tá sozinho, né? Você é uma bicicleta. Hoje em dia, com uma família, eu sou um Boeing, né? Não é mais assim, pô, vamos pro Maranhão porque tem um projeto lá, vamos mudar. Não, não é. Então, acho que muita terapia. Acho que a KT diz que com 28 anos é quando você meio que se molda pro que é quando você molda a sua versão adulta, né? Então até então ali 22, 23, cara, tu ainda é um adolescente. Foda-se. Eu tô com 29. Eu até falei pra ele, pô, o meu atrasou um pouquinho. Porque agora eu já tenho um pouco mais de clareza do que eu quero, clareza de conseguir lidar com os momentos mais complicados, conseguir entender que os momentos bons, cara, eles têm que ser, como diz, que a jornada tem que ser importante, tudo tem que ser bom, mesmo quando você tá num momento difícil. E, cara, respirar, porque assim, porra, há 2 semanas atrás eu tava em São Paulo falando pra ti aqui, caralho, que merda, mano. Quer largar isso aí, trabalhar aí pro fulano de tal. Pô, como no outro dia que é hoje. Caraca, velho, olha que massa essa realização nossa. Pode crer. Uma ideia que a gente falou, que, porra, tá acontecendo, a gente trouxe nomes fodas aqui pra falar com a gente. Cara, é só o primeiro de um que a gente vai. Então, é de fato tu se reinventar, entender que a vida não é linear. É isso. Ela vai pra cima, vai pra baixo. E aí, assim, graças a Deus, hoje eu tenho boas amizades, como a sua, né, de outras pessoas também. Hoje eu tenho uma esposa que a gente consegue trocar muita ideia. E aí é o que eu disse. Há 2 semanas atrás eu tava dizendo isso pra tu. E tu falou assim, relaxa. Posso falar o que tu falou pra mim? Mano. Relaxa, mano. Tu vai ser proletariado. Tu conseguiu aqui até agora, porra, largar essa porra, ter liberdade, etc, etc. Construiu o que tu construiu. Vai voltar pra Vai essa voltar vida? a ser proletariado. E aí, porra, cara, tu pensa e fala, não vou. E como proletariado, tu também vai ter os momentos, cara. Vai. Então tu vai ter um momento... Proletariado a gente tá zoando aqui, mas também vai ter um momento de baixa, tu vai ter um momento de glória, vai ter um momento que você vai falar, cara, quero sair dessa empresa. Aí na outra semana, pô... E aí, pra quem é muito igual tu disse, 880, eu sou um cara muito executivo. Eu preciso estar fazendo coisa nova toda hora. Eu não consigo ficar na linearidade de... Não, cara. Sempre fazer a mesma coisinha todos não os dias. Consigo. Pra mim... Talvez é por isso que a gente tem essa sinergia, vamos colocar assim, ó. Aí, você falou muito aí sobre os pontos bons, né? Eu queria ouvir, Lincoln, de você, quando você foi preso, cara. Que foi preso, Porque cara. tem essa também, né? Além de toda essa jornada aí, o Sacanagem, Lincoln cara. pegou uns dias de cela. De cela, foi isso mesmo? Cela. Foi não, cara. Cela não peguei, não. Mas por pouco. Não. Não sei se foi por pouco. Não, cara, até postei no Instagram esses dias uma lembrança, eu nunca tinha tocado nisso. E aí esse momento de linearidade, né, assim, de você ir refletindo, que às vezes, pô, tá depressivo, entre aspas, não tô bem, não quero mais isso aqui. Pô, olha o que você fez lá atrás, como é que foi. Mas... foi preso, é pica, esse corte vai ficar bom, vai ser polêmico. Mas, cara, teve um momento em Uberaba que eu tava trabalhando já... eu tava trabalhando em contabilidade e tal, e além da minha avó, que foi quem me ajudou a ir pro Rio, eu tive uma tia que foi muito influente na minha vida, uma tia-avó.
E na época, o sonho de um moleque do interior é, cara, quero ter um carro, poder ter um dinheirinho, e é isso. E aí eu comprei um Gol Bola, né? 97, sei lá. Financiado em, mano, 89 vezes lá de parcelinhas. E beleza, eu tinha esse carrinho e tal. E um dia indo pro trampo, um cara bateu no retrovisor, bateu na parede ali, um Fox na época bateu na parede, enfim. Eu tinha, sei lá, nessa época eu não tinha nem 19, eu tinha 18 anos. Tinha habilitação? Cara, eu tinha tirado a habilitação há 3 meses. Então, assim, foi um negócio... Foi, aí, né, o que foi a junção aí, porque tu brincou de quase ser preso. Quando tu tira a habilitação, em 1 ano tu não pode se envolver em cagada, senão tu perde a habilitação, né? Aconteceu isso, no momento, pô, peguei o telefone, liguei meu pai, falei, pai, tô aqui na Major Eustáquio, cara, o cara bateu no meu carro, bateu no muro, discuti com o cara, né? Eu era uma pessoa muito estourada, tem uns áudios meio aí da empresa aí que, né, tá rindo aí, mas discuti com o cara e tal, aí chegou meu pai, aí tinha umas mulheres lá que foram do lado do cara, e meio que meu pai, as mulheres começaram a discutir com meu pai, cara, virou uma discussão assim, todo mundo... Generalizada. Pô, interior, irmão, entendeu? Interior, infelizmente, a cultura é cuidar da vida dos outros, ter muito pouco. Então no interior você quer ter o quê? Um apartamento e um carro. Acabou. Você não quer mais nada da sua vida. Você não pensa em viajar pro exterior. Você não, tá muito longe da sua realidade, tá ligado? Não que talvez em outras... Na capital também não tenha, né, pessoas que pensem assim, mas tá muito longe. Então, cara, discutiu pra caralho, tá? Meu pai discutiu também. Aí virou aquela zona lá. E aí meu pai pegou e falou, cara, olha, seu carro quebrou só o retrovisor. Vai embora pra sua casa. Tipo, não tem nada que você fazer aqui. Não vai ficar aqui, não vai todo mundo sair na porrada aqui. Aquela coisa maluca, né? Aí eu peguei e fui pra casa. Na verdade, fui pro escritório, né? Guardei o carro lá, beleza. 3 meses depois, minha tia era uma pessoa que tinha o nome... Cara, pensa numa mulher assim, ó. Nunca tinha tomado uma multa. E o carro tava no nome dela. 3 meses depois, chega um processo de... Sei lá o nome do artigo aqui. Mas o artigo lá do Código de Trânsito, que tem crime, né? Que é fuga do local do acidente. Lá me deixou maluco, né? Tipo assim... Fuga do local do acidente. Minha tia que não tinha um pingo de... Cara, minha tia me esculachou, né? Como assim? Vocês fugiram do acidente? Nananã. E na verdade não tinha sido isso, né? Aí fui convidado, né, a depor na delegacia, lá no fórum, sei lá como é que chamava o negócio, pra explicar a tal fuga aí. E, cara, quando você é acusada desse modo, assim, a pessoa... Hoje eu entendo, né? Mas na época eu tinha, como eu disse, 18, 19 anos. 18, que eu não tinha nem mudado. Foi uma das coisas que aconteceram que me fez mudar de cidade depois, com 19. Então saiu fugido de Uberaba, é isso? Saí fugido. Manda. Cara, aí peguei, fui lá entrevistado pela mulher, a mulher, pô, fugiu, nananã, porque eles te entrevistam meio que pelo boletim. E aí a polícia chegou depois que eu fui embora. E a polícia fez um boletim, tipo, cara, alegam que o cara fugiu, nananã. E aí fiz uma entrevista lá só com cutucada, tal. Cara, me expliquei. Esse processo durou aí 1 ano. Na época, não tinha grana pra advogado nem nada. Fiz uma permuta com o dono do escritório que eu trabalhava. A esposa dele me defendeu. E foi um caos, cara, assim. Tive que pagar lá 10 mil reais na época pro cara. Esse processo de criminal, a gente conseguiu derrubar ele. Provou-se que eu não tava. Que não fugiu, no caso, né? Que eu não fugi. Mas o processo de danos materiais eu perdi. E na época eu senti muita injustiça, porque eu não tinha testemunha. O cara tinha as testemunhas que no dia tinham discutido comigo com meu pai. Cada testemunha contou uma versão da história. E, cara, eu tinha um Gol financiado e ganhava, sei lá, 2,5 por mês, 3 pila. Então, assim, eu tive que passar o Gol, assim, pelo amor de Deus, pega as dívidas do Gol aí, leva pra lá. E negociei com o cara a parcela que eu pagava no meu carro pra pagar o carro dele. Então, fiquei sem carro, né? Pagou do cara. E aí, na época eu tinha 2
Eu sempre tive essas pessoas chamando meu pai, minha tia, minha avó. Então, minha família é um pouco povoada, assim, né? Em cima de mim. Então, minha tia, não, paga isso aí, esquece isso. E meu pai, não, mas não pode ser. Tu tem que processar o cara. Tu não vai pagar. Não, não, não. E aí, cara, turbilhão, decidi por cá. Foda-se, eu vou pagar. E, enfim. Que aí foi um dos pontos também, que foi quando eu falei, vou sair daqui, não quero mais ficar aqui e tal, enfim. Mas foi isso, cara. Não foi cheguei, preso, na verdade. Não cheguei aí pro Chilindró, não, mas passei perto. Eu tinha colocado nas minhas anotações aqui, eu procurei lá, encontrei um processo. Eu pensei, talvez ele tenha sido preso, né? Então vamos trazer esse assunto também em pauta, né? Por que não? À tona aí, né? Lincoln, eu particularmente eu acho a sua história assim, ó, inspiradora, porque novamente, né? A gente tem uma posição atualmente, mas as pessoas acabam esquecendo dos tombos que a vida nos dá, né? Então, a gente acaba aprendendo muito com essa trajetória, né? E eu direcionei todas as perguntas aqui, ó, para que as pessoas elas possam conhecer o Lincoln Beraldo da maneira que eu conheço. Às vezes eu vejo você no dia a dia e você não é essa pessoa que eu conheço. Porque é uma imagem que você coloca na internet. Eu entendo aí a sua estratégia. Só que eu acho também que essa pessoa, esse Lincoln que eu conheço no pessoal, fora do horário comercial, vamos dizer assim, ó, também é uma pessoa inspiradora e que talvez os seus colaboradores não conheçam essa imagem, né? Eu queria, assim, ó, novamente, nós estamos aqui já há 1 hora falando. Voou. Rápido assim, ó, e eu queria encerrar esse nosso bate-papo com a frase do Lincoln pai, do Lincoln família, do Lincoln do passado. O que você gostaria de deixar para a nossa sociedade? Para as pessoas que vão viver com o Henrique, com os seus netos no futuro, né? O que você quer deixar para essas novas gerações? Cara, assim, também não tem como ser uma frase só. Eu acho que é um pouco de tudo aí. Eu conheci gente da muita alta, eu conheci gente da muita baixa, eu conversei com todo mundo, eu, como tu disse, conheci vários mundos, mas eu acho muito que, assim, o mundo, né, ele é livre. O que é livre? Cara, tu pode fazer o que você quiser, mas dificilmente o mundo vai ser justo. Dificilmente talvez você vai ter o assessment de nascer, né, igual eu falo, aonde o Henrique nasceu é diferente da onde eu nasci. A gente tem 2 opções nisso. E é por isso que eu gosto tanto do nome que a gente tá fazendo podcast. A gente, cara, ou toma porrada e fala, a vida é injusta, não nasce legal, não, o mundo é uma merda. Ou, cara, a gente não pode desistir e a gente tem, no nosso dia a dia, dar as nossas porradas. Não vence o jogo quem bate mais. Vence o jogo quem ganha, quem aguenta mais tempo. Tomar porrada mais tempo. Então, você sempre vai ter problemas. Talvez o seu problema... Ontem eu tive a oportunidade de cortar o cabelo e o cara, bem simples lá, a gente trocou muitas ideias sobre isso. Tu pode ter problema, talvez, no momento financeiro. No outro momento, o teu financeiro tá massa demais e tu tá com problema emocional. O outro momento, cara, teu financeiro tá massa, o teu emocional até tá massa, mas, cara, chega um bagulho de saúde que... te derruba. Do dia pra noite. Isso pode acontecer do dia pra noite, te fode. Então, eu tento, cara, levar esse lema do Dali pra não tomar, que, cara, vamos dar porrada, vamos pra cima. É um lema que minha tia, uma época, me ligou e falou, registra isso aí, que é muito legal, né? Que lá em Minas, em outros lugares não fala, no Sul é mais comum. Que é, cara, viva o momento agora, né? Busque ficar bem, independente da situação que você tá, se é sem financeiro, se é... E dê porrada, cara, porque a vida, o mundo, ele não é justo com ninguém, mas ele é livre pra gente poder fazer o que a gente quiser. Resiliência e persistência. Resiliência e persistência, irmão. É isso. E construindo dia após dia. Boa. Evoluindo. Boa, muito bom. Bom, agradecer. Obrigado, viu? Seu tempo. Obrigado. Por esse bate-papo. É muito legal pra gente poder estar começando esse projeto juntos. De quantos anos que nós não falamos em fazer alguma coisa juntos. Esse aqui
é o primeiro de muitos passos. Quero agradecer a toda a nossa audiência, tá acompanhando aqui mais um episódio do Dali Pra Não Tomar-lhe, e um episódio especial, onde a gente pode contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa experiência. Nos vemos no próximo. Até mais. Dali Pra Não Tomar-lhe. Valeu!